Bom dia, meninos. A gente inicia a nossa aula, tratando um pouco sobre o processo do imperialismo, né? E a gente inicia com a frase do Karl Marx, que é tido como um sociólogo da área científica, e ele analisa, o imperialismo pela ótica das nações ricas que vão em busca de matérias-primas para aumentar o seu capital, né? Para aumentar o seu capitalismo e despontar aí como países industrializados e ao mesmo tempo como potências. Então, o imperialismo já está dizendo, império, né? O imperialismo começa com essa ideia de construção e consolidação das forças de impérios. E que impérios são esses? Impérios ocidentais, tá? A burguesia não pode existir sem constantemente revolucionar os instrumentos de produção e, portanto, as relações de produção e com elas o total das relações da sociedade. Então, Karl Marx vai ser um grande crítico desse sistema, né, imperialista, onde ele praticamente vai. Ele critica por quê? Porque o imperialismo, quando ele surge com essa ideia de que as nações ricas elas vão em busca das nações, de outras nações tidas até como pobres, mas com potencial de matéria-prima, elas vão em busca desses países para que esses países, para retirar desses países a matéria-prima que eles necessitavam para aumentar a sua produção. Tá? Então, esse é o modelo imperialista, onde nesse modelo imperialista a gente começa a perceber realmente uma ideia muito forte dos países ocidentais, principalmente os europeus, né, para aumentar a sua fortuna, as suas riquezas. Então, como faltou matéria-prima, eles precisam da matéria-prima para aumentar as suas produções e aumentar as suas exportações, porque eles não têm mais essa matéria-prima. E tudo isso ocorre depois da Revolução Industrial. Aí a gente vai recapitular um pouco da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que foi aquele processo onde a gente vai ter na Inglaterra, primeiro o processo manufatureiro, que ainda é muito artesanal, e depois a gente vai passar por um processo mais acelerado de produção, que é o processo da maquinofatura, onde as máquinas vão acelerar a produção, o ser humano acaba sendo muitas vezes escravizado pela velocidade da máquina, então a mão de obra é ditada pela máquina. E aí nós vamos ter alguns resultados dessa revolução industrial que vocês já estudaram, que ocorre na Inglaterra, né? Ela fortaleceu a burguesia, porque a burguesia detinha os meios de produção, ou seja, os burgueses eram os donos das fábricas, provocou um grande êxodo rural e um crescimento da vida urbana. Êxodo rural porque tinha muitas pessoas que moravam aí, né, nos interiores ou em áreas mais afastadas e de repente as pessoas, para tentar um conceito de mudança de vida, acabaram migrando para os grandes centros urbanos, ou seja, para as capitais, onde tinham essa ideia de mudança de vida, onde tinha fábrica, e que eles também sonhavam em mudar de vida, né? Então eles migravam por esse conceito, que não queriam mais viver no campo. Predomínio do trabalho assalariado. É aqui na Revolução Industrial que surge aquele conceito de salário, que até então não se tinha, né, esse conceito do salário. Vale ressaltar que durante a própria Revolução, a própria Revolução Industrial, durante, né, a gente vai ter algumas revoluções dentro dela, principalmente por quê? Porque a população não tinha um salário fixo, as mulheres recebiam menos do que os homens, e a partir desse momento a gente vai ter as lutas das mulheres para serem inseridas nesse mercado, para igualar-se, porque elas estavam dentro do mercado, mas elas ganhavam bem menos. Então começam-se também as lutas na Europa, depois da própria Revolução Industrial, para se criar um salário mínimo, né, de pagamento das funções, para as funções que os trabalhadores exerciam nas fábricas, porque até então nem isso tinha. E aí a gente tem um novo modelo, que é o chamado capitalismo industrial, que é o modelo produtivo ligado às produções da indústria. A gente não está falando de comércio, a gente está falando da indústria, porque tudo que chega no comércio passou pela indústria. Isso quando a gente fala de comércio de roupa, de shampoo, de, né, tudo isso, de carro, uma loja de carro, eles passaram pela indústria antes, então houve um processo anterior. Houve um maior aumento da população mundial, porque a população, né, começou a se inchar, o índice de natalidade passou a crescer, e isso ocorreu por quê? Né?
pelas melhorias, né? Mesmo que a gente estamos vivendo um sistema ainda precário, né, na Revolução Industrial, mas depois houve uma readequação da própria população em torno aí dos meios de produção. E aí vai haver um aumento da população. Por que vai haver um aumento da população? Porque a população está vivendo nos grandes centros, já tem uma certa estabilidade nas grandes cidades. O Estado absolutista cai. Que Estado absolutista é esse depois da Revolução Industrial? O Estado monárquico, ele cai com aquela ideia de que a monarquia manda, tudo centralizado nela, então essa ideia cai, rui. Então, quando começa a ruir esse império absolutista, começa a nascer uma outra ideia, que é a ideia parlamentarista, a ideia democrática, onde o povo pode votar. E essa ideia de centralização dos reis começa realmente a ser bastante questionado. Não é à toa que a maior parte das monarquias vão passar por reformulações. É aqui que surge, gente, na sua prática, na sua maior ênfase, a consolidação da estrutura do Estado, né, com a ideia realmente dos três poderes já implantados, né, e sempre desenvolvidos nessa sociedade, executivo, legislativo e judiciário, por conta justamente da queda desse Estado absolutista, né, que cai essa monarquia, que era tida como a centralizadora do poder, e entra em uma ideia mais republicana. Se formam as grandes empresas, é aqui que começa a produção ser maior, porque quanto mais a empresa vendia, mais ela tinha a capacidade de aumentar a sua produção, e aumentando a sua produção, ela vendia mais. Então, quanto mais essas empresas passaram a crescer, mais aí a gente vai ter umas maiores e outras menores, criando aí o quê? Uma desigualdade. Depois da Revolução Industrial, também a gente vai ter a classe operária, que vai ganhar destaque. Por quê? Porque o sindicato já tem força. Porque antes, lembram que na Revolução Industrial, uma parcela da população que trabalhava nessas fábricas trabalhava para morrer. Tinha uns que trabalhavam até 16 horas, 17 horas por dia. Não tinha uma definição da carga horária, não tinham férias remuneradas, não tinham direito a um salário. Então, tudo que se conseguiu durante a Revolução Industrial foi com muita luta da classe operária. Então, essa classe começa a ganhar, né, uma notoriedade, a própria população que vivia nas cidades começa a perceber o valor que tinha esses operários, que começam a lutar também por melhores condições nas fábricas, porque a matriz energética era a vapor, a lenha, né, que chama, então as fábricas ficavam cheias de fumaça, ocasionando aí várias doenças respiratórias. Então, também o trabalhador começou a lutar contra isso. E depois ele consegue ganhar, né, gente? Tanto é que a gente vai ter o surgimento dos sindicatos. Depois da Revolução Industrial, nós vamos ter a disputa entre os países europeus pelo domínio das colônias da Ásia e da África. Aí a gente já fala do nosso conteúdo, né? Porque para vocês entenderem esse nosso conteúdo é necessário que vocês tenham entendido bem a Revolução Industrial. Depois que a gente tem consolidado a Revolução Industrial, os países da Europa, a Revolução sai da Inglaterra e passa também, esse processo de produção acelerado passa a se expandir para o restante da Europa. Quando se expande, eu tenho uma Europa que vai começar a disputar esses mercados entre si. Como assim, professor? Eles passam a disputar quem tem o maior mercado, quem é a maior potência, que até então era a Inglaterra, né? Então aqui todos os países começam a brigar entre si pelo domínio, né? Para saber quem era a maior potência nessa questão industrial. Mas de onde tirar a matéria-prima que esses países necessitavam para aumentar a sua produção? Porque para ir produzir, se eu sou dona de uma fábrica, vamos supor, de blusas de algodão, eu preciso da matéria-prima. A matéria-prima é o algodão. Onde eu vou encontrar? Se, por exemplo, né, a gente não mora num país onde tem uma produção gigantesca de algodão, eu vou precisar exportar. Então era assim que eles precisavam, é que eles pensavam. Claro que a gente está falando, quando eu dei o exemplo aqui, né, a gente tem que prestar atenção, porque o Brasil tem muita produção de algodão. Eu só quero que vocês entendam que é assim que funciona o sistema capitalista. Eu produzo, mas eu preciso de matéria-prima. Tudo precisa da matéria-prima. Vocês estão com sapato, esse sapato precisa da matéria-prima. Se você passa um batom tem uma matéria-prima. E às vezes tem um país que produz aquilo, não tem aquela matéria-prima. Foi aqui que começou a ter problemas, porque alguns países da Europa não tinham matéria-prima. E aí eles vão pensar no chamado imperialismo, que é, em si, gente, um modelo onde para as potências,
para as potências europeias se consolidarem nesse capitalismo como realmente grandes potências, elas vão precisar fomentar a indústria. Para fomentar a indústria, precisa de matéria-prima. Então, para aumentar o poderio dos seus impérios, eles vão pensar num processo neocolonialista. E o que é esse processo neocolonialista, professora? É o processo em que essas nações eles se reúnem e planejam um retorno às antigas colônias que eles tinham, para comercializar com essas colônias, aumentar os seus laços comerciais, mas ao mesmo tempo retirar dessas colônias a matéria-prima que eles necessitavam para aumentar a capacidade da sua indústria. Foi aí que a Inglaterra, que já tinha passado pela Índia, ainda na Idade Moderna, né, aqui eles já vão voltar de novo à Índia. Né? É aqui que Portugal também vai para alguns países da África, só que aqui a gente vai ter uma luta desigual, tá? Porque depois a gente já tem um modelo capitalista, então o imperialismo ele vai ser a decadência do capitalismo, porque alguns países não têm como aumentar a sua produção e vai praticamente roubar as riquezas dos outros países, que não tinham se defesa, não tinham como se defender e foram dominados rapidamente por essas nações. E a gente não está falando da idade moderna, nós estamos falando da idade contemporânea, gente. O imperialismo ele começa no século XIX e vem até o século XX. Agora que nós estamos no século XXI, então é algo muito recente. Né? Karl Marx já dizia, pressionado pela necessidade de mercados sempre mais extensos, ou seja, maiores, é que esses países europeus vão em busca de novos mercados. Esses mercados estarão onde? Na Ásia e na África. A burguesia conquista a terra inteira, tem que imiscuir-se em toda parte, instalar-se em toda parte, criar relações em toda parte. Então a ideia era, o que Marx está falando, gente, era a realidade. A indústria dos países ocidentais, os países principalmente da Europa, eles queriam aumentar os seus mercados, e para aumentar os seus mercados era necessário eles entrarem em outros países. Mas eles vão entrar em países da própria Europa? Não, porque são países que se eles entrassem, vamos dizer assim, poderia ocasionar uma guerra. Então eles pensam em invadir países que são mais frágeis nas suas defesas, né? E aí o imperialismo, para Lenin, né, seria a etapa superior do capitalismo, que é um modelo de dominação daqueles que são mais frágeis. E aí nós entramos no imperialismo do século XIX, que significa, né, política de conquista territorial, cultural e econômica de vastas áreas do planeta, África, Ásia e América Latina. Vale ressaltar que quando a gente fala do imperialismo, eles fizeram, os países aí, né, europeus, fizeram uma reunião e lá eles pegaram o globo, né, vamos supor, eles pegaram o globo, e lá no globozinho, no mapa do globo, eles definiam qual país ficava com qualquer outro país aí da África e da Ásia, como se nesses países não tivesse uma população, não tivesse um governo próprio, não tivesse suas autonomias. Então foi assim que foi pensado o imperialismo, como se eu pegasse o mapa e tivesse lá dividindo, não, eu quero ficar com isso aqui, não, eu quero ficar com isso aqui, pegasse, botava a faca em cima do pedaço lá do mapa e pronto, como se nesses países não tivesse ninguém para decidir. O único modelo imperialista que é diferente na história é o modelo da América Latina. Por quê, professora? Porque a gente está falando dos Estados Unidos, que foi o maior império dentro desse modelo capitalista dentro da América. E os Estados Unidos não invadiram nenhum país da América. O processo imperialista dos Estados Unidos na América Latina se deu através da introdução cultural, através das mídias de massa, através da propaganda e da indústria cultural. Como assim, professora? Diferente dos europeus que foram na África e na Ásia, em definitivo, se apoderar muitas vezes até da matéria-prima desses países e fazer comércio com esses países, mas alguns realmente eles fizeram foi dominar. Os Estados Unidos fez diferente. Os Estados Unidos dominou a América Latina, mas não entrou no Brasil, não invadiu o Brasil, não invadiu a Argentina, o Paraguai, o Uruguai. Como foi que eles pensaram, né? Os americanos pensaram no modelo imperialista através da difusão daquela doutrina Monroe. América para os americanos. Não era América para todos os americanos que moram na América, né? Era América para os Estados Unidos, ou seja, para os americanos que moram lá. Em que conceito? A explosão do cinema, né? O latino-americano passou
usufruir demais do cinema americano, e no cinema americano tinha aquelas mensagens subliminares, as marcas que sempre apareciam dentro do cinema americano eram marcas americanas. Dentro do fenômeno tecnológico, né, a gente vai ter uma explosão de multimarcas americanas que, devido ao próprio cinema, vão se chegar nos países da América Latina, que vão consumir os produtos americanos assim, ó, num piscar de olhos. E aqui a gente está falando de capitalismo, então os Estados Unidos precisam invadir nenhum país da América. Os países da América Latina passaram a ser cópias do modelo americano, passaram a comprar marcas americanas, passaram a consumir as marcas americanas, porque houve uma indústria cultural muito forte em torno de que tudo que os Estados Unidos têm é bom e tudo que nós temos precisa vir de lá. Tudo que nós temos de bom tem que vir de lá. Não, gente, isso está errado. Mas foi um modelo imperialista que os Estados Unidos fez de uma forma muito inteligente e que acabou dominando muitas mentes e que vem até os dias atuais, quando a gente tem líderes políticos que no dia da independência do seu país levam a bandeira americana. E aí eu pergunto para vocês que estudam história, né, o que tem a ver a independência do Brasil com a bandeira americana? Falta conhecimento histórico? Não sei. Fazem de propósito? Também não sei. Tá certo? Claro que não. Independência do Brasil é uma coisa, então é um período, é um dia cívico nacional onde a população precisa entender o que é realmente independência do Brasil, né? E nada de estar levando bandeiras de outros países. Que tipo de nação é essa? E sempre tem bandeiras de outros países dentro do nosso país. Tem que ter, é a nossa. Tanto é que se você visitar os Estados Unidos lá, os americanos não andam com bandeira de outros países, não. Andam com a bandeira deles, pelo símbolo, pelo nacionalismo dele, pelo patriotismo deles. E nós, de uns tempos para cá, tem muita gente alienada andando com bandeira de outros países para cima e para baixo, como se essas bandeiras fossem superiores às nossas. Tá? E isso é um modelo imperialista. É um país se curvar diante de um outro, que é uma mega nação, no propósito, não sei. Não sei qual o propósito, né? Mas o propósito dos países imperialistas, todo mundo já sabe. Aumentar os seus mercados e procurar matéria-prima para aumentar a sua produção interna. Porque aumentando a produção, eu tenho como exportar. Agora, se a minha produção não aumentar, aí eu não tenho como exportar, não tenho como vender, né? E na América Latina foi dessa forma. Já na África e na Ásia a gente vai ter, gente, um retorno dessas nações europeias de forma terrível. Tá? A Índia sofreu demais, a China vai passar por um processo terrível nessa era imperialista. Quais são as nações? Né? A Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Itália, Alemanha, Estados Unidos e Japão. Estados Unidos vocês já sabem onde eles ficaram, né? Na América Latina, e foi diferenciado. É claro que os Estados Unidos também pegou o país, né, na Ásia, como as Filipinas. Mas aí é uma outra novela. Tá? As Filipinas foi diferente do modelo da América Latina. Acho que os americanos não eram tão doidos, né? Porque a gente está falando aqui, gente, do século XIX, eles não eram doidos. Os países da América Latina já eram países independentes. Então, se eram países independentes, eles não eram doidos, os americanos, por exemplo, de tentar guerrilhar com todos os países da América. Nesse período, não. Né? E aí as Filipinas é pequena, né? Aí é diferente. Por isso que eles dominaram as Filipinas, tá? Eu tenho a Bélgica que vai dominar o Congo, vai fazer verdadeiras desgraças no Congo, vai transformar essa população na população mais deficiente física do mundo, né? E como foi esse processo? Eles chegaram, dominaram o Congo, destituíram praticamente as estruturas governamentais do Congo, ficaram dominando o Congo, pegavam todas as linhas de produção do Congo. Por quê? Porque o rei da Bélgica acabou se apropriando também dos meios de produção do próprio Congo, e a população que não aceitasse os mandos e desmandos do rei Leopoldo tinha os braços cortados, as mãos cortadas, às vezes até o braço inteiro cortado, e isso transformou a população do Congo até hoje numa população que tem um nível muito alto de deficiência física. E isso é um modelo imperialista, gente, absurdo. A Inglaterra, por exemplo, ela vai para a China, né? E quando ela vai para a China, ela vai tentar impor o seu modelo imperialista na China. Só que a China tem um mega ultra império, a China nunca foi colonizada por ninguém. Quando eles chegam lá, né, a China tem um mega ultra império militar, e como eles percebem que não vão conseguir dominar a China, eles vão introduzir no chinês uma droga chamada de ópio. É aí que vai ter a guerra do ópio, onde eles vão praticamente
introduzir esse ópio na população, principalmente entre os militares, entre os cipaios. Gente, e essa galera vai começar a usar essa droga, né? Que é aí o ópio. Então, a partir desse momento, drogando a população, é que os ingleses começam a ter esse processo imperialista mais positivo. Mas para isso eles vão fazer isso, né? Vão drogar a população. O que soa também como um absurdo. E esses outros países aí, lembrem que a Inglaterra também vai para a Índia. Daqui a pouco a gente expressa em detalhe onde cada um desses países ficaram. Tá? Os objetivos do imperialismo, como eu já falei, procurar matérias-primas baratas ou muitas vezes eles aqui quando compravam, tá gente? A matéria-prima barata, porque alguns faziam usurpar realmente a matéria-prima e não pagavam absolutamente nada. Buscar novos mercados, ou seja, buscar esses mercados para que nesses mercados eles pudessem vender os seus produtos. Uma mão de obra mais barata e abundante, por isso que eles vão explorar muito o continente africano e o continente asiático. A acomodação de excedentes populacionais. Por quê? Porque se eles aumentassem a produção, a população lá que estava vivendo sobre esse modelo imperialista, né, na Ásia e na África, poderiam migrar para os países europeus. E aí, quando eles chegassem nos países europeus, eles iriam tentar conseguir emprego. A mão de obra era barata, né, gente? É aí que surge o processo, reinicia um processo muito grande de migração. Reinicia não, aqui vamos dizer que é um processo porque antes a gente tinha imigração, mas não nesse formato, né, da ideia de mudança de vida. É aqui que surge aquela ideia da imigração pelo conceito das pessoas tentarem mudar de vida, saírem do seu país para mudar de vida. Gente, durante o imperialismo surgiu uma ideia muito racista, né? Uma ideia de que os países europeus eram superiores aos países ali neocolonizados. É aí que surge a ideia do darwinismo social. O que era esse darwinismo social, né? É o darwinismo que pregava o conceito de que as nações que iriam passar pelo imperialismo, elas eram inferiores aos países europeus culturalmente. Então, se eram inferiores, eles precisavam passar por um processo aí liderado pelos mais fortes, que é a ideia de que somente os mais fortes sobrevivem, o resto aí vai tentar viver dentro dessa estrutura. Esse era o darwinismo social, que era o darwinismo já dizia que no processo humano os mais fortes vencem e os mais fracos têm que se submeter à lei dos mais fortes. E quem eram os mais fortes aqui? Os puros, né? Aqueles que já nasceram predestinados, que vão ser a ideia realmente do futuro, que seriam aqui os europeus. Então, os europeus seriam teriam sido escolhidos nesse sentido, no darwinismo social, para serem superiores. Pronto, então o resto tinha que entender que tinha que ser inferior. Se a gente tem um povo aí que é superior, então o resto aí é tudo inferior. E aí, isso é uma justificativa racista, tá, gente? Porque no darwinismo social é racista. São ideias, todas elas aqui racistas. Por quê? Não existe essa ideia do europeu ser superior ao asiático ou ao africano. Não existe. Mas aqui é um conceito de que eles são puros, têm civilização e também são os mais fortes. Então os outros têm que se submeter a esse darwinismo social, um absurdo. O fardo do homem branco, que era uma ideia racista, né? Era uma ideia de que se colocava os outros como sendo um peso para o homem branco. E esse homem branco era de onde? Da Europa. Então, todas as civilizações que esse homem branco tentava aí, no processo imperialista, entrar para eles, europeus, era um fardo. Então, essas populações da Ásia, da África e da América Latina eram um fardo. Ou seja, o homem branco levava um fardo muito pesado nas costas. Gente, ele não levava nada nas costas, quem levava eram os subordinados, os submissos. Missão civilizatória. Olha a justificativa dentro do processo imperialista. Os europeus tinham que civilizar esses povos, porque esses povos não tinham cultura. Olha a ideia, gente. Desde quando os povos da Ásia e da África, eles não têm cultura, não têm civilização e precisam ser culturalizados no modelo europeu? E isso é uma ideia racista, porque esses povos eram civilizados.
o modelo cultural deles era diferente, mas isso não significa dizer que eles não tinham um modelo de civilização. Então, a missão civilizatória que os europeus, que justificava que os europeus tinham que ir mesmo, para ensinar cultura para esses povos, porque esses povos não tinham cultura. E desde quando algum povo vive sem cultura? E aí nós temos a doutrina americana, né, que é a doutrina do destino manifesto. E que era essa doutrina do destino manifesto? É a doutrina americana que dizia que os Estados Unidos tinham sido escolhidos por Deus para ser essa mega ultranação. Então, se foi escolhido por Deus, um processo divino, então todas as outras nações da América Latina tinham que aceitar os Estados Unidos como eles são. O processo imperialista na África trouxe desgraças, destruição, mas ao mesmo tempo trouxe riqueza, não para o continente africano, trouxe riqueza para os países europeus que tiveram na África. Pode analisar essa imagem, tá, gente? Às vezes, em questão de vestibular, essa imagem aparece muito. Essa imagem onde há um grande, vamos dizer assim, ele representa o império, representa os grandes líderes mundiais aí, principalmente da Europa, entrando aí no continente africano, praticamente dominando todo o continente africano. E o que isso quer dizer? Que o homem branco foi no continente africano e não quis saber se lá os povos falavam línguas diferentes, tinham culturas diferentes, não queriam trabalhar para eles, eles simplesmente começaram a impor à força sua própria forma de vida, né? O primeiro evento de ocupação imperialista ocorreu entre 1830 e 1857, porque eram guerras mesmo, gente. Em alguns momentos esses processos não foram pacíficos, não, foram através de guerras. Quando os franceses aí realizaram a conquista da Argélia. Logo em seguida foi a vez da Tunísia com o Marrocos, na África Ocidental, e a África Equatorial e o Gabão. Aqui foram as divisões, tá? Os franceses ficaram com a Argélia, tão tal que se vocês, meus meninos, forem pesquisar, a Argélia é um país islâmico, mas é um país islâmico que fala qual língua? Francês, até hoje. Até hoje, tá? Logo em seguida foi a vez da Tunísia, aí a gente tem a Tunísia, que foi dominada aí também no processo imperialista, Marrocos, na África Ocidental, a África Equatorial e o Gabão. Esses aqui, gente, todos eles no processo imperialista, dominados aí pelos franceses. Tá aí no mapa, tá? O que se passa, tá travando o computador. Aqui, vamos aí, os ingleses vão ficar com o Egito, olha aí, gente, o Egito, e vão tomar de conta do canal de Suez. É aí que vai dar treta, tá, gente? Porque esse canal de Suez é um canal que há embarque e desembarque de mercadorias. Vale ressaltar que o mar Mediterrâneo sempre foi um mar que, desde o Império Romano, lá na Antiguidade, ele já era tido como o Mare Nostrum, em latim, que era a língua do Império Romano, era o Mar Nostrum, o mar das grandes navegações, e ao mesmo tempo era o mar de onde se faziam todas as transações comerciais. E aí quem fica são os britânicos. Os ingleses ficaram aí com a abertura praticamente para o mar. E aí, não só, né? Olha aí, quais são os outros países que os ingleses vão ficar, tá? Sudão, Uganda, Quênia, Rodésia e Colônia do Cabo. Para controlar a rica região sul-africana, os britânicos tiveram que entrar em conflito com os colonos de origem holandesa na chamada Guerra dos Boeres. Aqui, gente, foi uma guerra entre holandeses e ingleses contra esse domínio inglês, porque os ingleses chegaram nessa região aqui, sul-africana, que estavam sob o domínio dos holandeses. Olha a confusão. E a gente vai ter os conflitos entre 1899 e 1902 pela posse do território dessa parte de baixo aqui, ó. O aluno pode até olhar essa partezinha, União Sul-Africana. Tá bom? Bem aqui embaixo, ó, onde está com o círculo, estava sendo colonizada pelos holandeses. Que a gente chama, né? Olha aqui, olha aí, gente, preste atenção. Aqui não está a União do Sul? Olha aqui no mapa seguinte, quais eram os países. Olha aqui, tá? África do Sul Oriental, Moçambique, Colônia do Cabo, que é a parte de baixo aí, pode olhar. No mapa anterior, colonizado por holandeses. Olha os países, né,
que estavam pertencendo a essa União do Sul, África do Sul, Colônia do Cabo, Moçambique, que eram aí, estavam passando por um processo colonial holandês. Só que depois, né, tem a Guerra dos Boeres, e os holandeses vão acabar, né, sendo expulsos. Então vamos lá, as possessões inglesas, aí a gente vai ter, ó, depois da Guerra dos Boeres, lembra que a gente já falou, né, que os ingleses vão vencer, vão expulsar os holandeses, eles vão ficar com a colônia do Cabo, Moçambique. E aí o outro pedaço, que era aí dos holandeses, União do Sul, não era dos holandeses, não. Os holandeses é só essa parte de baixo, essa parte bem aqui, que aqui está na África do Sul Oriental, a gente tinha prestado atenção, essa listradazinha fica com os belgas. É isso mesmo, analisando o mapa, a geografia. É isso mesmo. A África do Sul Oriental não fazia parte aqui, de acordo com o mapa anterior da possessão do modelo colonial holandês. Então, fica sob os belgas aí, a África do Sul Oriental. Belga não, gente, alemães, não é isso? É. Está listrado. Tá todo mundo olhando o mapa, tá? Vocês conseguem visualizar o mapa direitinho? Meninos? Todo mundo me escuta? Sim, querem falar pelo chat, né? Eita, que esses meninos. Sim, sim, sim. Vocês estão vendo a parte aí das possessões alemãs pela interpretação do mapa? Vocês estão entendendo, então, no visual? Então, vamos lá, tá? Vamos retornar. Aí, dá para perceber, ó, nas possessões francesas, são essas. Essa daqui são as possessões da África do Sul, aí África Central do Sul. Essa, o Congo belga, né? Dá para perceber aqui, ó, listradozinho, é uma lista na horizontal vertical. Congo belga e assim vai. Gente, deu para vocês entenderem até aqui? Deu? Todo mundo entendeu até aí? Sim, sim, sim. Então a gente fica por aqui. Meus amores, eu coloquei um link, dê uma olhada no link que eu coloquei, no vídeo que eu coloquei lá. Assistam aquela aula de um canal do Enem. Assistam direitinho. Só que lá é bem resumido. Não se preocupe, não, que a gente vai falar do conteúdo como um todo. Mas assistam para vocês terem mais ou menos essa noção do imperialismo. E do mais, a gente fica por aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, minha gente.